Olá, vamos agora falar de 3 assuntos interrelacionados: massa, gravitação e matéria. E matéria, vamos falar das 4 modalidades de matéria. Isso mesmo, avançamos muito no nosso entendimento a respeito desse tema. Ora, vamos começar definindo massa, uma definição. Agora, o problema é, nós entendemos de fato o que é massa? Não é a resposta, mas vamos abordar esse assunto. Finalmente, gravitação. O que é gravitação? E a lei da gravitação, ou as leis, se incluirmos a gravitação de Einstein, a teoria geral da relatividade. Medir massas. Esse é um tópico de interesse. E, finalmente, o que é matéria? E as 4 modalidades de matérias que nós conhecemos hoje. O que é massa? Massa é um atributo. Os constituintes últimos da matéria têm massas as mais diversas. Na verdade, a variação dos valores das massas dos constituintes da matéria realmente é uma coisa impressionante. Nós vamos ver isso depois. Mas, de qualquer maneira, massa é um atributo, como carga elétrica, como spin, cor, né? É um atributo dos constituintes. E esses atributos, eles, na verdade, eles são depois passados para os objetos formados a partir deles. De forma que um átomo também tem uma massa. O problema é que a massa não é aditiva, mas de qualquer maneira a massa do átomo é igual à massa do núcleo mais a massa dos elétrons mais alguma coisa, né? Na verdade é menos alguma coisa, porque tem energia de ligação. Mas o fato é que massa, então, é um atributo de um objeto e os objetos formados a partir deles também têm massa. Esse é o fato, né? Muito bem. Agora, esse atributo, ele é curioso isso, é que por conta desse atributo, um corpo dotado de massa é capaz de atrair outros dotados de massa. Aí está, né? Como a gente relaciona massa com interação, e essa interação é a interação gravitacional. Ou seja, objetos dotados de massa são capazes de se atraírem mutuamente por meio de uma força conhecida como força gravitacional. Ora, veja que aqui eu tenho o Sol, que atrai os planetas através dessa força gravitacional. Para resumir, matéria é tudo que tem massa. Ora, numa transparência eu praticamente expliquei tudo, né? Mas vamos aos detalhes, né? Então, o outro problema, eu acabei de definir e disse qual é a consequência de um objeto ter massa, é poder atrair outros. Mas a questão é o seguinte, e essa é uma questão belíssima, né? Dizem que a teoria de tudo vai acabar explicando isso, né? Mas a gente não sabe rigorosamente determinar as massas das partículas. Veja só que a massa do neutrino foi descoberta há pouco tempo, ou pelo menos que eles têm massa, porque determinar a massa deles é uma coisa muito complicada. O fato é o seguinte: a gente não tem uma teoria que, a partir dela, a gente consiga prever o valor das massas. Se consegue prever qual é o valor da massa do elétron? Não, porque a massa do elétron é igual a uma constante, que a gente não conhece o valor daquela constante, vezes alguma coisa, e essa alguma coisa tem a ver com a partícula Higgs. De forma que essa descoberta do Higgs, de certa maneira, pode ajudar na compreensão da questão das massas, mas não na questão de determinar o valor de cada uma das massas. Então, resumindo, eu diria que nós não entendemos massas. Mas isso não é tão importante, porque eu sei medir massas. É isso que é importante, né? É como carga elétrica, a gente também não sabe o que é carga elétrica, né?
A gente não sabe prever a carga elétrica do elétron. Agora, dizem, a teoria de tudo promete isso, né? Promete no futuro explicar por que o elétron tem uma carga daquele valor, porque o elétron tem a massa daquele valor. A massa do elétron é muito pequena e é diferente de zero. Quero também lembrar, né, essa questão do Prêmio Nobel de 2015, que foi justamente para elucidar uma questão. Afinal de contas, os neutrinos têm massa ou não têm massa, né? A gente ainda não conseguiu experimentalmente e nem teoricamente determinar o valor das massas dos neutrinos, como de resto das demais partículas. Resumindo, massa é uma incógnita. Quem sabe a teoria de tudo venha explicar isso, mas há uma questão de um futuro muito longínquo. O elétron tem massa, tem outras partículas que têm massa, mas tem outras que não têm massa, como é o caso dos fótons. Então, massa é um atributo. Massa do fóton é igual a zero. Massa do elétron é um valor que a gente pode determinar experimentalmente, mas não teoricamente. Muito bem. Olha só que coisa curiosa, né? As massas, se eu pegar a massa do elétron, a massa dessas partículas mais pesadas é 1 milhão de vezes maior do que a massa do elétron, e a massa dos neutrinos é 1 milhão de vezes aproximadamente, porque tem muita margem de erro na determinação da massa dos neutrinos, mas é cerca de 1 milhão de vezes menor do que a massa do elétron. Que coisa incrível! 61 partículas e com valores tão diferentes da massa desse atributo. É simplesmente fantástico. Além do que, algumas não têm massa. E as partículas compostas, né, ou as partículas também têm as massas as mais diversas, né? Muito bem, encerrei o assunto sobre massa. A gente pode definir, por conta inclusive da interação gravitacional, né, é um atributo e que a gente não consegue explicar. Muito bem, agora vamos a outra coisa relevante. Objetos dotados de massa interagem entre si por meio desse atributo. Estou falando de um atributo que tem uma consequência. Os objetos dotados desse atributo, eles interagem entre si por meio de uma interação, ou se quiserem, uma força. Essa força é a força gravitacional. É isso mesmo. De forma que se pode quase que utilizar interação gravitacional como sendo um sinônimo de massa. É isso. O que tem massa interage gravitacionalmente. O que interage gravitacionalmente é porque eles são dotados do atributo denominado massa. Então, massa é quase que sinônimo de gravitação. Né? E na teoria de Einstein, então, isso fica mais claro ainda, porque se eu tenho uma distribuição de massa, ela deforma o espaço, essa é a base da teoria geral da relatividade. Né? Muito bem. O fato é que nós temos objetos com umas massas mais diversas. E esses objetos interagem gravitacionalmente. E como consequência, nós temos no universo hoje uma estrutura bastante granular por conta da interação gravitacional. Ela consegue formar objetos como estrelas, atraindo gravitacionalmente massa. Isto pode ser, em alguns casos, nuvens moleculares, né? Vão atraindo, concentrando a matéria. Portanto, a atração gravitacional, ela praticamente é quem hoje modela o universo. É uma interação muito importante. Não é só uma questão de queda dos objetos em relação ao centro da Terra. Não, a gravitação é muito mais do que isso. E quanto mais a gente aprende sobre a gravitação, mais interessante esse estudo se passa. Por quê? Porque a gravitação, ela, na verdade, ela é responsável por quase tudo que acontece no universo. Indiretamente, por exemplo, a gravitação
é a responsável pela produção de luz no interior das estrelas. É isso mesmo, porque ela vai comprimindo a estrela, aumenta a temperatura no interior das estrelas, dá início a alguns processos físicos que geram energia. Agora, a energia foi gerada porque foi forçada pela gravitação. O fato é que a gravitação é a força mais importante no universo. Claro que ela é uma força importante, em primeiro lugar, na nossa Terra, no sistema solar, como temos aqui, né? E, claro, depois de Einstein, temos uma nova teoria da gravitação, que é a teoria geral da relatividade, onde um objeto dotado de massa, ele provoca um enrugamento no espaço. Esse enrugamento tem o nome de curvatura, né? É claro que a curvatura, por outro lado, ela deriva de uma outra grandeza física importante, que é a métrica do espaço. De forma que, em última análise, a massa introduz uma alteração na métrica do espaço. E a métrica está relacionada à noção de distância entre dois pontos infinitesimais. O fato é que essa é a teoria moderna, a teoria de Einstein, em relação ao que provoca uma massa quando se encontra num determinado ponto do espaço. Massa altera, portanto, as propriedades do espaço. Ora, a gravitação está presente em cada canto do universo. É uma força de longo alcance, de forma que praticamente é a única que está presente em cada região do espaço. E ela é a responsável pela formação dos grandes corpos celestes. Ela é responsável pela existência das galáxias, porque as partes da galáxia, que são as estrelas, elas estão formando um sistema, um estado ligado de objetos dotados de massa, mantidos assim por conta das forças gravitacionais. Ora, a gravitação também tem alguns efeitos no nosso mundo físico. Por exemplo, a atmosfera. Nós não seríamos a atmosfera não fora pela existência da gravitação. A queda dos objetos, o movimento dos projéteis na superfície terrestre, as marés têm a ver com a gravitação. As ondas ditas gravitacionais na superfície de um líquido são consequências da gravitação. Ora, o efeito da massa é a atração gravitacional. Se eu tenho aqui dois objetos, né, pode ser duas galáxias, né, de massas M1 e M2, elas se atraem gravitacionalmente. E Newton enunciou essa lei conhecida como lei da gravitação universal. Nessa lei a gente percebe a relevância das massas. Por quê? A força, o módulo, estou falando do módulo da força, da intensidade da força, né, exercida por dois objetos de massas, M1 e M2. Ora, essa força em módulo, a força 1 é igual à força 2 em módulo, e a força é igual a G, que é uma constante da gravitação universal, cujo valor está aqui, né, e G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado. R é a distância entre os objetos dotados de massa. Se os objetos forem esféricos, essa distância é a distância entre os centros, né? O fato é que a lei da gravitação universal estipula que a força entre dois objetos dotados de massas M1 e M2 é proporcional à massa de um, proporcional à massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa é a lei de Newton. Agora, o que é importante é o seguinte, é que a gente precisa medir massa. Então, apesar de eu não saber direito o que é massa, né, porque eu não sei calcular, não sei determinar a massa do elétron e assim por diante, né, a gente pode medir. Isso é fantástico, é tudo que a gente precisa, na verdade.
Agora, como é que a gente mede? Medir é comparar. Comparar com o quê? Com uma unidade de medida. Uma unidade de medida adequada para aquela grandeza física que a gente quer medir. No caso das massas, essa unidade é conhecida como quilograma. Essa é a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas. Ela é mais utilizada hoje no mundo, apesar dos países de língua inglesa ainda terem uma certa dificuldade de adotar essa unidade, né? O quilograma. E o que é o quilograma? Bom, o quilograma é um cilindro metálico guardado no Instituto de Pesos e Medidas em Paris, como a gente vê aqui, muito bem protegido, tem uma forma cilíndrica. É isso é um quilograma, na verdade é o quilograma padrão. Os demais são reproduzidos a partir desse. E a gente reproduz como? Comparando, né? Para que os demais também tenham a mesma massa, né? Muito bem, então o quilograma é a unidade padrão. Vamos ver aqui essa ideia de comparar, né? Aqui é apenas uma animaçãozinha para a gente entender o que é medir. Medir é comparar. Eu coloco aqui uma massa padrão de 1 quilograma e agora eu vou comparar a força gravitacional exercida por esse objeto com o outro objeto no outro prato da balança. E a gente pode utilizar, na verdade, outras unidades, né? Múltiplos, por exemplo, tonelada, 1000 quilogramas, submúltiplos, grama, 1/1000 do quilograma, de forma que a gente usa, muitas vezes, não só a unidade, como as subunidades, né? E os múltiplos também daquela unidade. De forma que nas unidades de massa, nós temos essa profusão de unidades, né? A tonelada, o quilograma, a grama, miligrama, micrograma e assim por diante. E de forma que podemos utilizar todas essas unidades. Mas a unidade de massa do Sistema Internacional de Medidas, que é a unidade de massa mais utilizada, é o quilograma. Muito bem. O que é interessante é que as massas dos objetos no universo variam de uma forma fantástica, né? Temos o elétron, por exemplo, que é relativamente leve, mas os neutrinos são milhões de vezes mais leves do que o elétron, né? Tem uma massa de 10 a menos 31, 9 vezes 10 a menos 31 kg. Veja, a massa de uma galáxia é 7 vezes 10 a 41 kg. Olha só a diferença. O universo como um todo se acredita que é só o universo visível, vamos explicar depois o que é o universo visível, é 10 a 52 quilogramas, né? De forma que temos objetos com as massas as mais diversas. O Sol, 10 a 30 quilogramas, a Terra, 10 a 24, a Lua, 10 a 22 e assim por diante. Muito bem, é importante entender a diferença também entre massa e peso. Peso é uma força, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A gente confunde um pouco, porque a gente, na verdade, mede massas comparando pesos. Esse é o ponto, né? Então, a gente às vezes diz, aquele objeto, né, ele tem um peso de 1 quilograma. Isso está equivocado, né? É um equívoco dizer isso, né? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Muito bem, a gente confunde porque, na verdade, a gente compara forças, compara pesos, é isso. Muito bem, a gente pode também fazer medidas indiretas de massa, porque ninguém jamais utilizou uma balança para medir a massa da Terra, né? É impossível isso. Como é que a gente mede a massa do Sol? Bom, por métodos indiretos, né? A massa dos planetas, por exemplo, para a gente exemplificar, né? A gente usa aqui a lei de Newton, a terceira lei de Newton, onde o quadrado dos períodos, né, eles são proporcionais aos semi-eixos maiores ao cubo, né? E aqui tem uma constante de proporcionalidade que depende da massa do Sol. Então, se eu fizer um gráfico do quadrado dos períodos pelos
semi-eixos maiores, eu posso determinar experimentalmente por meio da inclinação, por meio desse ângulo aqui, por exemplo, né? Eu posso determinar a massa do Sol, uma medida indireta de massa, né? Muito bem, massa não é uma grandeza aditiva. Seria muito fácil se eu, por exemplo, considerasse um núcleo, né, com um determinado número de massa, né, por exemplo, e de tal maneira que eu tenha Z prótons, né, a primeira impressão é que essa energia do núcleo, né, seria apenas a soma das massas, agora usando a famosa expressão, né, de Einstein, de energia igual a m vezes c ao quadrado, né? Mas o fato é que existe uma energia de ligação. Então, a energia de um núcleo de argônio, ela não é igual a 22 vezes a massa do nêutron, mais 18 vezes a massa do próton. Não é. A massa não é aditiva. Porque quando você forma estados ligados, você precisa levar em conta a energia de ligação, que é negativa. Porque você precisa despender energia para separar aqueles objetos. É por isso que a energia de ligação é negativa. Essa é uma coisa, então, complicada, porque não basta conhecer a massa do próton e a massa do nêutron para eu poder determinar a massa de um núcleo. Eu tenho que levar em conta a energia de ligação. É muito complicado isso. De forma que, de certa maneira, a massa, ela é, claro, uma propriedade dos objetos formados por outros. Mas a massa não é apenas a soma das massas dos constituintes. Eu tenho que levar em conta, e é isso que complica muitas vezes, né? Ou seja, a massa do átomo de hidrogênio não é igual à massa do próton mais a massa do elétron. Você precisa levar em conta a energia de ligação. E a energia de ligação, a menor possível, é igual a 13,6 elétron-volts, por exemplo, né? O fato é que isso complica tudo na hora de calcular. E a energia de ligação é uma energia sempre aditiva, né? Muito bem. Então, de novo, né, para a gente calcular massas, a coisa é um pouco mais complicada do que parece à primeira vista. Para eu calcular a massa, por exemplo, do cobre, né, ou de algum outro elemento químico. Porque esse problema de calcular a energia de ligação é difícil, é bastante complexo na realidade. São sistemas muito complexos, com um número muito grande de partículas. Calcular a massa de um núcleo é difícil, calcular a massa de um átomo é difícil, né? E calcular a massa dos elementos químicos é difícil. Muito bem, Einstein descobriu um efeito curiosíssimo relacionado à massa, né? Quando eu tenho um objeto dotado de massa, ele deforma o espaço ao redor dele. É como se tivéssemos um buraco, de acordo com essa figura aqui, né? Porque agora o espaço passa a adquirir uma curvatura. Espaços com curvatura são, por exemplo, a superfície de uma esfera, né? Espaços que não têm uma curvatura são ditos espaços planos. Então, se não existissem massas no universo, o universo seria um universo plano. O que significa isso? Por exemplo, se eu considerar os ângulos internos de um triângulo, quando o espaço é plano, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. No entanto, como efeito da curvatura, a soma dos ângulos internos de um triângulo, rigorosamente, como temos aqui, veja, a soma desses ângulos aqui é maior do que 180 graus, nesse caso é menor do que 180 graus, e nesse caso é 180 graus. Isso aqui é apenas
para ilustrar um efeito da curvatura do espaço, né? Mas o fato é que essa é uma grande descoberta de Einstein e que explica, na verdade, a gravitação. A gravitação é curioso porque agora ela está relacionada a uma propriedade do espaço, que por sua vez é uma consequência da massa. A teoria da gravitação de Einstein é absolutamente fantástica, porque finalmente temos uma explicação para a gravitação. Ela ocorre porque o espaço passou a se deformar ou a ser deformado por conta da existência de massa. Muito bem, Einstein descobriu uma outra coisa, que existe uma equivalência entre massa e energia. Outra grande descoberta de Einstein. Massa tem uma equivalente energia, e essa energia é igual a mc2, e nós hoje sabemos como aproveitar essa energia, né? Muito bem, massa e matéria. O que é matéria? Às vezes se define matéria como sendo tudo aquilo que é formado por átomos. Hoje não é bem assim, não. É também aquela formada por átomos. Então, nós dizemos que matéria é tudo aquilo que é formado por objetos dotados de massa. Ponto. É tudo aquilo que tem massa. Em resumo, de certa maneira, posso dizer que um elétron é matéria. Claro, é matéria, claro, porque tem massa. Então, é uma definição bastante abrangente. E agora, hoje, nós decidimos, então, classificar a matéria em 4 categorias. A primeira é a matéria dita ordinária. Que matéria é essa? É a matéria que nós podemos detectar por meios ópticos, com telescópios, observando a luz daqueles objetos, que emitem luz, os objetos que emitem luz, né? E esses objetos, claramente, eles são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Então, diríamos que a matéria ordinária é tudo aquilo que é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, né? E a matéria ordinária, ela está em 4 principais estados, né? O sólido, o líquido, o gás e o plasma. Não vamos abordar isso agora, mas existe uma outra forma também de matéria, que é a matéria dita bariônica. A matéria bariônica ela é composta por bárions, né? Uma estrela de nêutrons, por exemplo, é uma matéria dita de natureza bariônica. E alguns até acreditam na existência de estrelas compostas por quarks, né? Os quarks ditos estranhos, de forma que também uma outra forma de matéria. Não tem átomo aqui, não tem átomo nessa matéria. Né? São estrelas compostas por objetos que não são os átomos. Uma estrela só de nêutrons, né? Existe? Sim. Muito bem. Descobrimos há pouco tempo um outro tipo de matéria que a gente não entendeu ainda, mas recebe esse nome, de matéria escura, porque ela não emite luz. Esse que é o problema. Você não pode detectá-las por meios ópticos, não emite luz, né? Mas descobriram a partir de medidas de velocidades peculiares, né, de objetos, de galáxias, né, ou de estrelas numa galáxia, né, de forma que essas velocidades peculiares indicam que existe muito mais massa naquela galáxia do que aquela massa que você determina observando, né, os objetos que emitem luz. Ora, no universo hoje, grosso modo, nós temos a energia escura como compondo 72% do universo, a matéria escura, 23%, e essa matéria ordinária, 4,6%. Olha só que surpresa. O que a gente achava que fosse toda a matéria do universo, não é. É só 4,6% da matéria do universo. Finalmente, uma outra modalidade de matéria conhecida como antimatéria. Antimatéria é a matéria que é formada a partir de antiátomos. E os antiátomos são constituídos a partir de antipartículas. Então, você pode ter um antielétron, por exemplo, né? De forma que eu tenho aqui, por exemplo, a diferença entre o hidrogênio, que é composto pelo próton, pelo elétron, e o antihidrogênio. O antihidrogênio ele é composto pelo pósitron, né, e pelo antipróton, que é a antipartícula do próton. Essa é a antimatéria.
Ao invés de você ter o próton, tem antipróton. Ao invés de você ter aqui o elétron, você tem o antielétron, que é o pósitron. É claro que você pode ter o antideutério e assim por diante, né? Ora, essa é uma novidade. É possível, sim, produzimos no laboratório o antiátomo. Mas nós não temos nenhuma evidência para a existência de antimatéria no universo, em grandes quantidades. Mas o fato é que é bom saber. Temos 4 modalidades de matéria. A matéria escura, né? A matéria ordinária, né? A antimatéria, a matéria bariônica e assim por diante. Veja, agora o conceito ficou mais completo. Matéria existe em 4 modalidades.